A paz do Senhor a todos, queridos irmãos da Igreja Pão da Vida. Hoje nós estamos iniciando agora o grupo familiar e hoje eu gostaria de falar para vocês a respeito de Jesus na criação. Esse é o tema que eu coloquei para hoje, inclusive vai ter continuação, porque não dá para falar tudo de uma vez só, mas hoje nós vamos começar um assunto super importante. Primeiro, você já viu alguma vez Jesus na criação? Você pegar o livro de Gênesis, você consegue ver Jesus lá? Não? Vou te mostrar. Você vai ver que coisa linda, que revelação maravilhosa. E se você já viu, acompanha, vê se você está de acordo. Se não estiver de acordo, fala comigo. Então, para começar, gostaria de fazer só uma reflexão com vocês todos. Como é que você costuma ler a Bíblia? Quando você pega a Bíblia, você lê como? Porque, olha, eu vou dizer para vocês, nunca devemos ler a Bíblia, e não acredito no que eu estou falando, pesquisa, pergunta para o pastor, pergunta para pastores, pergunta para quem você quiser, mas a Bíblia nunca deve ser lida como uma simples literalidade. Não são fatos literais, né? E nem apenas como um livro de conto de histórias, historinhas, sabe? O Pentateuco, especialmente, sabe por que o Pentateuco, especialmente? Porque o Pentateuco, de acordo com todo mundo já sabe, foi escrito pelo próprio Deus. Moisés redigiu, mas foi tudo inspirado e ditado por Deus. Tá? Tanto não sei se vocês sabem ou lembram que eu já disse isso algumas vezes, o Pentateuco é o único livro, a Torá, o Pentateuco são 5 primeiros livros, né, do Antigo Testamento, é o único livro, o único compêndio de livros da Bíblia que não existem versões. Não existe uma forma de você tem versão desse, versão daquele, não tem. Viu? Muito bem. Vamos começar então? Vamos começar então com Adão, né? Já falei isso aqui algumas vezes, mas como nós vamos entrar, daqui a pouco nós vamos entrar especificamente nesse tema, eu queria só lembrar para vocês, a palavra Adam, que significa Adão no hebraico, não significa simplesmente Adão, significa também ser humano. Significa indivíduo, significa a humanidade. Quando você fala humanidade em hebraico é Bnei Adam, filho de Adão. Né? Então, Ben Adam é filho de Adão e significa ser humano. Guarda isso por enquanto. Né? Muito bem. Eu queria falar com vocês, repetir, na verdade, é a terceira vez que eu vou falar sobre isso, mas muito rapidamente. Aqui está escrito, Vaikra Adonai Elohim El Adam Vayomer Lo. E falou para ele, Aieka. Aqui vocês têm isso aqui em português. Ele chamou o Senhor Deus, o Adão, e disse-lhe, Aieka. Disse-lhe, onde você está? Eu disse para vocês que Aieka não quer dizer simplesmente onde você está. O que Deus realmente ele estava dizendo para Adão era, o que você fez, Adão? Isso foi logo depois que Deus viu que eles tinham comido da árvore que não poderiam comer. E eles começaram a sentir o corpo deles, né? Já não estavam mais, estavam envergonhados, né? Mas esse aqui é assunto nós vamos abordar com mais detalhes. E ele disse para ele, o que você fez, Adão? Onde você está? O que aconteceu com você? Então, a Ieca é uma expressão, literalmente, que designa o rompimento da relação nossa, da humanidade e Deus. Por que eu falo humanidade se foi só Adão? Porque eu acabei de falar para vocês, Adão, a própria Adam é a expressão da humanidade. Então, aqui, quando houve um rompimento de Adão, nós estamos falando da humanidade como um todo. Nós somos todos descendentes de Adão. Por isso que nós somos herdeiros do pecado de Adão. E hoje nós vamos começar, então, o assunto, nós vamos entrar em Gênesis, né? Então, eu gostaria que todo mundo, por favor, pegasse a sua Bíblia. Não acredite em nada que eu vou dizer, eu vou ler simplesmente aqui para vocês. Vou ler rapidamente, depois nós vamos entrar em alguns detalhes. Então, vamos lá. Gênesis 1, todo mundo conhece o primeiro, né? Que começa dizendo assim, no princípio criou Deus o céu e a terra. A terra era sem forma e vazia e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa luz,
E Deus fez separação entre luz e trevas. E Deus chamou a luz de dia e as trevas de noite. E foi tarde e manhã, o dia primeiro. Aí Deus disse, haja uma expansão por meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre águas que estavam debaixo da expansão, e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E chamou Deus a expansão céus, e foi tarde, e foi amanhã, o dia seguinte, o dia segundo. Né? Disse Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, apareça a porção seca, e assim foi. E chamou Deus a porção seca terra, e o juntamento das águas chamou de mares, e viu Deus que era bom. E disse Deus, produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê frutos, segundo a espécie, segundo a sua espécie, cuja semente está nela, sobre a terra, e assim foi. E a terra produziu erva dando semente conforme a sua espécie. E a árvore frutífera, cuja semente está nela, conforme a sua espécie. Tudo conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E foi tarde, foi manhã, e dia terceiro. E disse Deus, haja luminares na expansão dos céus, por haver separação entre dia e noite, e que sejam eles para sinais e para tempos determinados, e para dias e anos. E sejam para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra, e assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para dia e o luminar menor para governar a noite. Fez as estrelas. E Deus o pôs na expansão dos céus para iluminar a terra, e para governar o dia e noite, e para fazer separação entre luz e trevas. E viu Deus que era bom. E foi tarde, e foi manhã, dia quarto. Disse Deus, produzem as águas abundantemente répteis, a alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias, e todo réptil da alma vivente, para abundantemente produziram conforme a sua espécie. E toda ave de asas conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E Deus os abençoou, dizendo, frutificai e multiplicai-vos, enchei as águas dos mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi tarde, e foi manhã, dia quinto. E aí começa o sexto dia. E disse Deus, produz a terra alma vivente, conforme a sua espécie. Aqui já entra no assunto alma vivente, né? Gado e répteis e feras da terra, conforme a sua espécie. E assim foi. E fez Deus as feras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo réptil conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E aí que entra, então, a criação do homem, no 26. E disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move na face da terra. E criou Deus o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou, frutificai e multiplicai-os, e disse Deus, eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face da terra, e toda árvore que dê frutos de semente, ser-vos-á para mantimento, tudo será para mantimento. E a todo animal da terra, e a toda ave do céu, e viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Olha como Deus nos ama. E foi tarde e manhã, dia sexto. Muito bem, isso aqui é uma coisa rápida que a gente fez aqui. Curiosidade, por exemplo, não sei se você sabe, lá em Israel, os judeus, eles festejam qualquer festa que exista lá, começa sempre na véspera. Por quê? Você já pode perceber aqui que foi tarde e foi manhã. Sempre começa tarde. Pode olhar em todos os dias da criação, Deus fala, e foi tarde e foi manhã. Sempre começa de tarde e começa no outro dia, e continua no outro dia. Isso é a primeira curiosidade, né? Segunda curiosidade é que diz o seguinte, quando Deus foi criar o homem, ele falou, façamos o homem. Começa a se perguntar, quem são esses, com quem ele estava falando?
Ele devia estar com alguém lá, porque se ele estivesse falando sozinho, ele falou, né? Mas ele falou, passamos, passamos. Fica essas duas pontuações para vocês. E aí começa, então, outra questão. Deus criou tudo, mas o que ele criou em primeiro lugar? Pensa um pouquinho. Vamos voltar aqui só rapidamente. E disse Deus, haja... Não, que isso aí, né? Está no Gênesis. Tá, e disse Deus. Ele disse como? Teria que ter algum alfabeto. Então, eu posso dizer para vocês que a primeira coisa que Deus criou foi o alfabeto. E para aquele que não dá tanto valor ao hebraico, é claro que foi o hebraico, sem dúvida, né? Por isso que aquilo que eu falei agora há pouco, o hebraico, a Torá, o Pentateuco, que Deus é que ditou, não existe nenhuma tradução, em nenhuma outra versão, não existem versões. Muito bem. Agora vamos analisar aqui um versículo com vocês, versículo 2, tá? Diz assim, ó, e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Foi o que eu li agora há pouco, não foi? Então, e a terra era, esse era, a tradução está aqui, ó, Verhaares Haitá. Haitá é o que fala de era, né? Mas o Haitá, na verdade, se você for no hebraico, ele seria melhor traduzido como tornou-se. Tornou-se. Então, aqui eu diria que a terra tornou-se vazia, né? Sem forma e vazia. Muito bem. Somente aqui nessa pequena interpretação da palavra hebraica, começa a analisar você mesmo, contigo mesmo, para entender a importância de você estudar no hebraico a palavra de Deus. Veja como as coisas vão começar a fazer mais sentido para você. Então, se a Terra se tornou, portanto, ela já existia. Concorda comigo? Nada se torna do nada. Então, se ela existia, então se ela existia, ela se tornou, então, né? Como é que ela se tornou? Sem forma. Como é que fala sem forma em hebraico? Tohu. Tá vendo? Tohu. Tohu, na verdade, a tradução não é sem forma, é caos. Caos, desordem, né? E aí você fala assim, então a terra tornou-se um caos, uma desordem. É claro, então, o que estava lá? E vazia, vavorro, ó, vavorro. O que é vazio? É sem a presença de Deus. Vazia de luz. Deus é luz. Então, a terra se tornou vazia, portanto, sem a presença de Deus. E havia trevas. Quem são as trevas? Claro que é o inimigo, a presença do mal sobre a face do abismo. E o espírito, o que é espírito em hebraico? Ruach. Ruach quer dizer espírito, né? Aqui, ó. Veruach, Elohim, Deus de Deus, se movia, ó, sobre a face das águas. Então, vamos começar então a entender. Se então a Terra existia, porque ela se tornou, Torro quer dizer caos, Deus então criou o mal. Claro que ele criou o mal. Isso aqui está em Isaías, vocês vão ver que claro, é claro que Deus criou tudo, tudo que existe na face da terra é Deus, o autor de tudo, tá? É, e aí quando você fala Ruach Elohim, ó, se movia sobre a face da terra, aqui tem em hebraico, Veruach Elohim Merachefet al Pnei Hamayim. Tem muita gente que eu também acredito que era o próprio Mashiach que se movia. Se fala Mashiach? Sim, Mashiach. Quando você vai reler comigo agora, daqui a pouco nós vamos passamos o homem, ele devia estar falando com alguém, eu digo para você, estava falando com o Mashiach. Estava falando com o Mashiach, o Messias. Você sabe quem é, né? Ah? Aqui você tem aquele versículo que eu falei agora há pouco de Isaías, que fala,
Eu formo a luz, crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Tudo é autor de Deus, autoria de Deus. Agora, quando ele fala cria, eu queria deixar claro para vocês que Deus é o único que pode criar do zero. Tudo que você vai ver, criou Deus, cria, é porque ele criou isso do nada. É só ele que pode isso. Muito bem, até esses, deu para vocês entenderem que o hebraico tem uma conotação de entendimento que transcende a qualquer tipo de leitura. Tá? Então, vamos começar assim. Deus, então, a partir desse momento, ele começa a colocar ordem. Né? Ele começa a colocar ordem. Como é que ele coloca ordem? E disse Deus, haja luz e houve luz. Ele começa assim. E disse Deus, haja luz. Vai or e houve luz. Que luz é essa que ele começa dizendo se nem o sol havia sido criado ainda? Pensa, reflita. Se você nunca pensou, começa a se perguntar, assim que a gente estuda, na verdade, você começa a fazer questões, você começa a colocar pontos de interrogação para a gente ir a fundo. E disse Deus, haja uma expansão, e houve. E aí vocês vão ver que até a palavra, quando se fala ó, no céu, sabe como fala céus em hebraico? É Shamaim. Shamaim. Repita. Shamaim. Sabe o que quer dizer Shamaim? É a junção de duas palavras. Sham é lá, água. Shamaim. Maim é água. Nada é por acaso. Nada é por acaso. E disse Deus. E disse Deus. Se a gente vai ver, tem tantos disse Deus, que a gente só pode entender o seguinte. Deus disse com algum alfabeto, né? E tudo que ele fez foi através da palavra. Palavra. Como vocês já ouviram falar, só que vocês nunca perceberam, talvez, de onde vem isso. Deus fez tudo com a palavra. Tudo. E disse Deus. Inclusive, nesse terceiro dia, interessante o seguinte, que Deus fala duas vezes que foi bom, percebe? E disse Deus, produz a terra ervas que dê semente, árvore frutífera, que dê fruto, etc, etc. E a terra produziu a erva, papapá, e viu Deus que era bom. Né? Onde que tem a segunda? Aqui, ó, Deus que era bom, certo? E aí que começa. E aí foi tarde e foi amanhã, dia terceiro. Então, no terceiro dia, Deus diz duas vezes que era bom. Por acaso, quero que vocês saibam de que judeus normalmente se casam nas terças-feiras. Interessante? Interessante. Aí você vai perguntar até, não, terça-feira não é terceiro dia, é segunda, terça. Não. Em Israel, tudo começa no domingo. Aliás, domingo em hebraico chama Rishon, primeiro. Segunda é Sheni, Yom Sheni, é de segunda. Yom Shlishi é terça. Pode olhar, depois a gente pode fazer para a gente explicar só sobre os dias, para vocês entenderem. Mas realmente é o terceiro dia, por isso que os judeus se casam 99% nas terças-feiras. E disse Deus, e disse Deus, e disse Deus. E aí, quando chega no 26, diz, Deus disse Deus. Passamos o homem. Ele não disse nenhuma vez passamos. Mas, de repente, passamos o homem. Ele estava com alguém. Ele não falou sozinho. Não falaria passamos. Passamos o homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E domine sobre os peixes, etc, etc. Então, vamos ver isso aqui no hebraico. Vayomer Elohim, nasce, façamos, plural. Adam, Betsalmeno, a nossa imagem. Ó, que demuteno, nossa semelhança. Eu quero analisar com você esses dois nomes aqui, tá? Então, me acompanhe. Semelhança, aqui, ó, demut, tá vendo? Demut, que demuteno, é demut a palavra semelhança. Então, semelhança é demut. Demut, quando você faz uma coisa semelhante,
você está produzindo essa coisa de uma coisa abstrata, né? Você pode produzir de uma coisa abstrata. Agora, quando você fala de imagem, né? A nossa imagem, Betsalmeno, a nossa imagem, Selem, que é a imagem. Hoje, se você vai em Israel, você fala que era uma cópia Xerox, você vai falar Selem. Selem é uma cópia fiel, uma cópia igual, uma cópia que tem matriz, que tem modelo original. Você faz uma cópia, você precisa ter um molde. Então, imagem é uma coisa que está dentro de um molde. Agora, se Deus é espírito, de que molde o homem foi tirado? Agora, você pensar agora um pouco. Se Deus é espírito, de que molde foi tirado? O que você acha? Já começa a pensar. Então, queria ler com vocês, João 1, todo mundo conhece, mas vamos ler de novo agora para ver como é que é, se a gente começa a entender melhor, né? No princípio era o verbo. O verbo estava onde? Estava com Deus. E o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. De quem é esse ele? Todas as coisas foram feitas por ele. Quem é ele? E sem ele nada do que foi feito se fez. Quem? Nele estava a vida. E a vida era a luz dos homens. Eu sou a luz da vida. Quem me segue não vai andar em trevas. A luz resplandece nas trevas, e as trevas dão como. Claro que nós estamos falando de Jesus aí, né? Claro. Você concorda? Então, de novo. Se Deus, então, é espírito, de que molde o homem, Adão, foi tirado? O que você acha? Pensou um pouco? Consegue achar uma explicação para isso? Quer saber? Você gostaria de saber? Claro, esse molde foi de Jesus, do Messias. Claro que Adão foi feito do molde do Messias. E no versículo 15, João testificou de Jesus, né? João Batista, e clamou dizendo: Este era aquele de quem eu dizia: o que vem após mim é antes de mim. Esse é tem um acento aqui, portanto é verbo. Ele veio após mim e ele é antes de mim, porque ele já existia antes de mim. Ele sempre existiu. Então, Adão foi feito à imagem e semelhança de Deus, através do Messias, através de Jesus, que é exatamente também imagem e semelhança de próprio Deus. Deus moldou então o homem do barro e soprou ruach em suas narinas, e o homem se tornou alma vivente. Tá ficando legal? Vocês estão gostando? Eu sou suspeito, mas eu acho isso aí fantástico. Aliás, estudar dessa maneira só dá uma satisfação. Você sabe que às vezes eu estou estudando para preparar esse material para vocês, e eu, de repente, aparece uma revelação que Deus manda para mim, e eu fico batendo palma sozinho. À noite, estudo à noite, de madrugada, eu fico aqui sozinho, não atrapalho ninguém. Eu fico agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus. Agora vamos entrar, então. Até aí tudo bem? Vocês entenderam? Então, Adão foi feito à imagem e semelhança de Deus. Aliás, vamos falar daqui a pouco. Você sabe que Adão, o último Adão quem é? Jesus, está escrito na Bíblia, né? Então, por que ele é o último Adão? Então, nós vamos ver isso aqui no versículo. Daqui a pouco. Só adiantei um pouquinho para vocês comecem a ter um pouquinho de curiosidade. Logo depois de tudo isso que contei para vocês agora, que nós lemos, já lemos agora há pouco, Deus nota, eu coloquei em vermelho,
para que você entenda a importância. Deus percebe que Adão estava se sentindo só. Vocês conhecem essa passagem? E que era necessário alguém que pudesse completá-lo, ajudar, né? Deus nota. Portanto, não é uma coisa que Deus quis fazer um bem para ele. Não, Deus nota que ele, apesar de ser luz, ele começa a sentir falta de alguém. Alguém que ele possa amar, alguém que ele possa compartilhar, alguém que possa fazer parte. Deus nota que Adão estava sentindo só. Adão foi feito no molde do Criador. Ele era um ser de luz, claro. Por isso, Adão era perfeito, ele era glorioso e também era um ser de luz. Você vai dizer, mas luz não é espiritual? Não, luz também é físico, né? Você sabe disso, né? Luz é material. Inclusive, rabinos contam, eu me refiro porque ali tem um estudo muito mais profundo. Os rabinos contam que quando Adão se chegava perto, chegava, não sei como é que fala em português direito, perto dos anjos, eles se prostravam a ele. Aí você vai dizer, não, se prostrava porque ele era... Eles confundiam ele com Deus, pela tamanha semelhança. Até ele dizia para eles, levanta, não sou eu. Como é que a gente vai saber? Por isto, Adão era luz e ele não via o seu próprio corpo, certo? Adão era luz, ele não conseguia ver o seu próprio corpo, só enxergava a luz. Sabe por quê? Porque o pecado ainda não tinha entrado dentro dele. É entrado dentro, guarda isso aí, entrado dentro dele. E assim mesmo, quando Deus então resolve, ele adormece Adão, e ele diz, não é bom que o homem fique só. E aí ele tira de Adão um pedaço e aquilo fica sendo a Eva. Então a Eva, ela já existia dentro de Adão. O próprio corpo de Adão tinha dentro dele a Eva. Então a Eva é um pedaço do Adão. Ok? Agora vamos refletir juntos. Se Adão, criado à imagem e semelhança de Deus, foi atingido por um sentimento de solitude, de quem ele herdou esse sentimento? De quem? O que vocês acham? Ele herdou esse sentimento de quem? Da luz que o ajudou na criação. O que é isso? É o molde do Messias. Olha como o Messias, Mashiach, estava lá desde aquele tempo. Jesus estava desde o princípio. No princípio, depois vocês lêem de novo. Então, o molde do Messias, Mashiach, foi que ajudou ele. Messias foi criado por Deus, com sentimento de completude, precisando de alguém para o ajudar, estar com ele, para o amar. De novo, vou ler isso aqui, é muito importante. Messias, Mashiach, ele foi criado por Deus. Vocês têm alguma dúvida? Não, né? Ótimo. E com sentimento de completude. Ele já foi criado por Deus com esse sentimento de completude, precisando sempre de alguém para o ajudar. Ajudar a estar sempre do lado dele para o amar. Esse é o Messias que Deus cria, não é? Então, por que o homem foi criado? Por causa do Filho de Deus. Você acredita nisso? Não, não acredita? Vou te mostrar como. O homem foi criado por Deus para ser a noiva do seu filho. Nós todos fomos criados para sermos a noiva de Jesus. Você é noiva de Jesus. Eu sou noiva de Jesus. É por isso que nós fomos criados.
É lindo, né? É emocionante chegar nesse... Mas é bem isso, né? Nós fomos criados para ser noiva do próprio Filho de Deus, Jesus. Jesus era considerado o último Adão. Vocês podem ler aqui. Não vou ler para vocês agora, porque deixa eu ficar nessa emoção. Em Efésios, ele fala como é que a gente tem que cuidar dos nossos maridos, como vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela. Por tudo isso, gente, meus irmãos, Deus tem um maior desejo, ele tem um desejo enorme. O maior desejo de Deus é ver a noiva do seu filho de volta para casa. Se você fosse pai, você sentiria a mesma coisa. O maior desejo de Deus é ver a noiva do seu filho de volta para casa. O filho sente falta dela. Ele deu a vida, dá e deu a vida por ela, pela noiva. Jesus veio para pagar todos os nossos pecados e nos reconciliar com o Pai. Reconciliar com o Pai. Reconciliar. Aqui coloquei alguns versículos, vocês reconfirmem tudo que eu disse, eu não vou ficar lendo tudo, por favor. Nós vamos continuar esse assunto no próximo grupo familiar. Nós vamos falar de reconciliar. Jesus veio nos reconciliar com o Pai. Começa a pensar, começa a estudar, é isso, começa a examinar as escrituras a respeito de reconciliação. E para encerrar, eu quero dizer para vocês, a igreja, você, eu, nós somos o corpo de Cristo. Você precisa entender que quando nós celebramos a ceia, como nós fizemos domingo passado, nós comemos o pão e bebemos do cálice. Nós fizemos parte do corpo de Cristo. A igreja não é simplesmente o templo ou o prédio. Entendeu? Não existe nada mais belo na face da terra do que a igreja. A igreja, gente, é o corpo de Cristo. A noiva do Senhor é a igreja. Nós somos a igreja do Senhor. Que sirva isso de mensagem. Jesus está dizendo, não falte nos cultos, nas reuniões da semana. Comece a participar mais. Comece a se entregar mais. Porque ali é o lugar da noiva. E você é a noiva. E Jesus volta. Não vai demorar. Esteja pronto para esse dia. Tá bom? Em nome de Jesus, era isso que eu tinha que falar com você. Muito obrigado. Feche seus olhos, por favor, põe a mão no teu coração e veja Jesus, o noivo, te abençoando. Veja, sinta. Yevarechecha Adonai vishmerecha, Yair Adonai panav elecha v'chuneika, Yisa Adonai panav elecha, v'esem lecha, v'esem lachem. Shalom, shalom, shalom ubracha, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Deus abençoe cada um de vocês. Obrigado, Senhor. Obrigado pela sua palavra. Eu fiz o máximo para ser o máximo fiel com o Senhor. Obrigado, Senhor. Se eu fiz alguma coisa errada, me perdoe, me corrija. Eis-me aqui, eu farei tudo que o Senhor quiser. Obrigado, Senhor. Obrigado por tomar conta do pastor João, da pastora Suzy, do pastor Nelson, da pastora Fátima, do pastor Sidney, da pastora Rosângela, do pastor Carlos, da pastora Luciana, pastor Odair, da pastora Cláudia. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus abençoe a tua casa e a tua família. E que você tenha uma vida próspera do jeito que você tem no coração. Amém.